15 de setembro de 2023, Arquivo Público do Estado de São Paulo. A restauradora de fotografias antigas, Marina Oliveira, havia trabalhado com milhares de imagens deterioradas, mas nada a preparou para o que encontraria naquela manhã úmida de inverno. A fotografia chegara ao arquivo como parte de uma doação da família Mendoza, descendentes de imigrantes espanhóis que se estabeleceram na capital paulista no final do século XIX. Entre dezenas de retratos familiares, uma imagem em particular chamou sua atenção. Um casal posando para o que aparentava ser uma foto de casamento, datada de 1902. À primeira vista, nada parecia incomum. O homem, aparentando seus 40 anos, usava um terno escuro bem cortado, bigode espesso e o olhar sério típico das fotografias da época. A mulher, visivelmente mais jovem, vestia um vestido de tecido fino com bordados delicados, os cabelos presos em um penteado elaborado. Ambos mantinham a postura rígida exigida pelos longos tempos de exposição das câmeras fotográficas do período. Foi apenas quando Marina ampliou a imagem sob a lupa especializada que um detalhe quase imperceptível emergiu das sombras do tempo. A mão esquerda do noivo, parcialmente oculta pela sombra de seu corpo, não repousava naturalmente ao lado. Em vez disso, seus dedos formavam uma configuração específica, deliberada. Marina ajustou o foco. Não havia dúvida. Era um sinal. Um gesto codificado que ela reconheceu de seus estudos sobre fotografia do início do século XX. Mas por que um noivo faria tal coisa em sua própria foto de casamento? Ela virou a fotografia. No verso, com a caligrafia cuidadosa típica da época, alguém havia escrito: Dom Rodrigo Álvares e Senhorita Carmen Vasconcelos, 8 de maio de 1902, São Paulo. Abaixo, em letra menor e mais apressada, que Deus os proteja do que está por vir. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 45 anos, restaurando fotografias antigas, lhe ensinaram que, por trás de cada imagem, existe uma história. Mas esta parecia carregar um peso diferente, uma urgência que transcendia o tempo. Ela pegou sua ficha de trabalho e começou a anotar as primeiras observações. Não imaginava que estava prestes a desenterrar uma verdade que permanecera enterrada por mais de um século, oculta nas sombras de uma São Paulo em transformação. Para compreender o peso daquele gesto oculto na fotografia, é fundamental mergulhar na São Paulo de 1902, uma cidade fervilhante de contradições, onde o progresso caminhava lado a lado com antigas estruturas de poder que resistiam à mudança. No alvorecer do século XX, São Paulo vivia sua transformação mais radical desde a fundação. A riqueza gerada pelo café havia criado uma elite poderosa, enquanto ondas sucessivas de imigrantes europeus, italianos, espanhóis, alemães, chegavam em busca de oportunidades na crescente metrópole. Entre 1890 e 1900, a população da cidade havia praticamente dobrado, passando de 65 mil para 240 mil habitantes. As ruas centrais fervilhavam com a energia do comércio e da indústria nascente. O Triângulo Central, formado pelas ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro, concentrava os principais estabelecimentos comerciais, bancos e escritórios. Era ali que a elite cafeeira exibia sua riqueza recém-adquirida, construindo palacetes suntuosos e frequentando os teatros e cafés que brotavam pela cidade. Mas essa modernidade tinha seu preço. A rápida urbanização criara profundos abismos sociais. Enquanto os barões do café erguiam suas mansões na região central, milhares de trabalhadores imigrantes se amontoavam em cortiços insalubres no Brás, na Muca e no Bexiga. As jornadas de trabalho nas fábricas têxteis chegavam a 14 horas diárias, incluindo mulheres e crianças. Para a comunidade espanhola, especialmente numerosa na cidade, a adaptação apresentava desafios únicos.
Diferentemente dos italianos, que chegavam em maior número e já haviam estabelecido redes de apoio, os espanhóis muitas vezes enfrentavam maior isolamento social. Muitos vinham de regiões rurais da Andaluzia e Galícia, trazendo consigo tradições profundamente enraizadas que nem sempre se adaptavam à dinâmica urbana paulistana. A Igreja Católica exercia influência determinante sobre a vida social, especialmente no que dizia respeito ao casamento e à família. O Código Civil de 1890 havia estabelecido o casamento civil como obrigatório, mas a cerimônia religiosa permanecia como o verdadeiro marco social de legitimidade. Para as famílias imigrantes, o casamento representava não apenas a união de duas pessoas, mas a consolidação de alianças econômicas e sociais fundamentais para a sobrevivência na nova terra. Era nesse contexto que pequenos gestos podiam carregar significados imensos. Em uma sociedade onde as aparências determinavam posições sociais e onde o silêncio era muitas vezes a única forma de resistência, cada fotografia se tornava um documento histórico carregado de tensões não ditas. As técnicas fotográficas da época exigiam longos tempos de exposição, forçando os retratados a permanecer imóveis por vários minutos. Essa imobilidade forçada criava uma oportunidade única, a possibilidade de incluir na imagem elementos que passariam despercebidos por observadores casuais, mas que carregavam mensagens específicas para quem soubesse decifrá-las. Era precisamente nesse universo de códigos não ditos que Marina Oliveira estava prestes a mergulhar. Marina sabia que sua próxima parada seria inevitável. O arquivo histórico José de Anchieta, onde os registros de casamento da Igreja do Rosário dos Homens Pretos eram mantidos desde o século XVIII. Se Dom Rodrigo Álvares e Carmen Vasconcelos realmente se casaram em maio de 1902, deveria haver um registro oficial. A Igreja do Rosário dos Homens Pretos, localizada no Largo do Paissandu, havia se tornado um ponto central para a comunidade imigrante espanhola no início do século XX. Diferentemente de outras paróquias mais exclusivas, ali se celebravam casamentos de famílias trabalhadoras que chegavam à cidade em busca de uma nova vida. Padre Antônio Ribeiro, responsável pelo arquivo paroquial, recebeu Marina com a curiosidade típica de quem já havia presenciado muitas investigações históricas. Registros de 1902, temos tudo preservado, disse ele, conduzindo-a até uma sala com estantes de madeira que subiam até o teto, repletas de livros encadernados em couro. O livro de registro de casamentos de 1902 revelou a entrada que Marina procurava. 8 de maio de 1902. Rodrigo Álvares Mendoza, natural de Sevilha, idade 43 anos, viúvo, comerciante. Carmen Vasconcelos Pereira, natural de São Paulo, idade 19 anos, solteira. Padrinhos, Dom Emílio Herrera e Dona Esperança Morales. Celebrante, Padre Miguel Santos. Marina anotou cuidadosamente cada detalhe. A diferença de idade, 24 anos, era significativa, mas não incomum para a época. O que chamava a atenção era o status de Rodrigo como viúvo e a presença de padrinhos com sobrenomes claramente espanhóis, sugerindo uma cerimônia dentro da comunidade imigrante. Padre Antônio, observando o interesse dela pelos detalhes, comentou: "Sabe, meu antecessor, Padre Miguel, mantinha anotações pessoais sobre algumas cerimônias. Se quiser, posso mostrar-lhe o arquivo particular dele." Os cadernos pessoais do Padre Miguel eram uma mina de ouro histórico. Com letra miúda e observações detalhadas, ele registrava impressões sobre os casais que unia em matrimônio. A entrada de 8 de maio de 1902 continha uma observação que fez o coração de Marina acelerar. Cerimônia discreta. A noiva parecia apreensiva.
Dom Rodrigo insistiu que não houvesse festa, testemunhas nervosas, que o Senhor abençoe esta união e afaste dela as sombras que parecem persegui-la. Marina solicitou permissão para fotografar a página. Estava claro que havia algo não dito sobre este casamento, algo que havia incomodado até mesmo o sacerdote responsável pela cerimônia. Sua próxima parada foi o Arquivo Público do Estado, onde os registros de imigração poderiam fornecer mais informações sobre a chegada de Rodrigo Álvares a São Paulo. A funcionária responsável, Dona Conceição, era uma veterana que conhecia cada gaveta e cada índice como a palma da mão. Álvares, Rodrigo, 1890, murmurou ela, percorrendo os fichários com dedos experientes. Aqui está. Chegou ao Porto de Santos em 12 de setembro de 1899, no vapor Princesa Isabel, acompanhado da esposa, Dolores Álvares, 38 anos, e duas filhas menores. Marina sentiu um nó no estômago. Esposa e filhas. Mas nos registros de casamento ele aparece como viúvo. Dona Conceição continuou lendo. Profissão declarada, comerciante de tecidos. Destino declarado, São Paulo, para estabelecer casa comercial. Há algum registro de óbito para a primeira esposa? A busca nos livros de óbito da Santa Casa de Misericórdia e do Cemitério da Consolação revelou uma entrada perturbadora. 23 de janeiro de 1901. Dolores Álvares Mendoza, 39 anos, natural de Sevilha, causa do óbito, pneumonia. Sepultada no Cemitério da Consolação, quadra 15, jazigo 142. Marina anotou as informações, mas algo não se encaixava. Se Dolores havia morrido em janeiro de 1901 e Rodrigo se casara novamente em maio de 1902, onde estavam as duas filhas mencionadas no registro de imigração? A investigação no Cemitério da Consolação trouxe uma descoberta ainda mais intrigante. O livro de registros mostrava que o jazigo 142 havia sido adquirido em perpetuidade por Rodrigo Álvares, mas continha 3 sepultamentos. Dolores Álvares Mendoza, 23 de janeiro de 1901, Maria Teresa Álvares, 15 de março de 1901, Carmen Esperança Álvares, 22 de março de 1901. As duas filhas haviam morrido menos de 2 meses após a mãe, todas as 3 por pneumonia. Marina saiu do cemitério com mais perguntas do que respostas. 3 mortes na mesma família em 2 meses sugeria algo além de coincidência, especialmente em uma época onde doenças infecciosas eram comuns, mas raramente dizimavam famílias inteiras de forma tão concentrada. Era hora de procurar registros médicos e, talvez mais importante, jornais da época que pudessem ter noticiado algo sobre a família Álvares. O arquivo Edgar Leuenroth, na Universidade Estadual de Campinas, guarda uma das mais completas coleções de jornais paulistas do início do século XX. Marina sabia que ali encontraria os exemplares do Correio Paulistano, o Estado de S. Paulo e Fanfula. Este último, o principal jornal da comunidade italiana, que também cobria eventos da comunidade espanhola. A bibliotecária, professora Helena Martins, especialista em imprensa histórica, ajudou Marina a localizar as edições de 1901 e 1902. Que tipo de informação vocês está procurando? Qualquer menção à família Álvares, especialmente entre janeiro e março de 1901 e depois em maio de 1902. Horas de trabalho meticuloso através de páginas amareladas pelo tempo finalmente renderam frutos. No Correio Paulistano, de 25 de janeiro de 1901, uma pequena nota na seção de óbitos. Faleceu ontem, vítima de pneumonia, a senhora Dolores Álvares, esposa do comerciante Dom Rodrigo Álvares, proprietário da Casa de Tecidos Sevilha, na Rua do Rosário. O sepultamento realizar-se-á hoje às 16 horas no Cemitério da Consolação. Mas foi no o Estado de S. Paulo, de 28 de março de 1901, que Marina encontrou algo muito mais significativo. Uma nota na seção policial que fez seu sangue gelar. A Polícia Civil
investiga as circunstâncias das mortes sucessivas na família do comerciante espanhol Rodrigo Álvares. Após o falecimento da esposa em janeiro por pneumonia, suas duas filhas menores, de 12 e 8 anos, também vieram a óbito pela mesma causa no decorrer do mês de março. Vizinhos relataram ter ouvido discussões frequentes na residência da Rua Aurora, 47, nas semanas que antecederam as mortes. O delegado Antônio Lacerda declarou que as investigações seguem em andamento, mas fontes policiais confidenciais sugerem que o caso pode ser arquivado por falta de evidências conclusivas. Marina sentiu as mãos tremerem enquanto fotografava a página. Havia uma investigação policial sobre as mortes, mas que aparentemente fora abafada. Decidida a encontrar mais informações, ela procurou edições subsequentes. Em 15 de abril de 1901, uma pequena nota no mesmo jornal, o delegado Antônio Lacerda informou ontem que o inquérito sobre as mortes na família Álvares foi encerrado. Segundo o laudo médico oficial, as vítimas sucumbiram a uma epidemia pneumônica familiar, fenômeno que, embora raro, pode ocorrer em residências com condições de ventilação inadequadas. O comerciante Rodrigo Álvares manifestou satisfação com o encerramento das investigações e anunciou sua intenção de expandir seus negócios como forma de honrar a memória de sua família. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. No arquivo do Fanfula, Marina descobriu que o jornal italiano mantinha uma seção dedicada a avisos da comunidade, onde imigrantes publicavam informações sobre empregos, casamentos e outros eventos sociais. Na edição de 3 de maio de 1902, apenas 5 dias antes do casamento de Rodrigo e Carmen, encontrou um pequeno anúncio que a deixou sem fôlego. Senhorita Carmen Vasconcelos solicita orações de toda a comunidade cristã. Em breve, enfrentará uma grande provação e necessita do amparo divino. Quem souber de informações sobre a família Álvares, falecida, favor procurar a casa de oração na Rua do Carmo, 23. Marina releu o anúncio várias vezes. Carmen sabia algo sobre a família falecida de Rodrigo? E por que ela descrevia seu próprio casamento como uma grande provação? A investigação no arquivo da antiga Casa de Oração, que funcionava como um centro de apoio para mulheres da comunidade católica, revelou registros mantidos pela Irmandade do Rosário. Entre as anotações de 1902, Marina encontrou uma entrada que a fez compreender finalmente a gravidade da situação. 4 de maio de 1902. Carmen Vasconcelos procurou nossa ajuda. Revelou que Dom Rodrigo a está coagindo ao casamento mediante ameaças contra sua família. Ela possui informações sobre as verdadeiras causas da morte de Dolores e das meninas, mas teme represálias. Orientamos que aceite o matrimônio por sua segurança, mas que deixe sinais para futuras gerações descobrirem a verdade. Que Nossa Senhora a proteja. Marina finalmente compreendia o gesto oculto na fotografia. Carmen não estava apenas posando para uma foto de casamento. Ela estava deixando uma mensagem, um pedido de socorro silencioso que atravessou mais de um século até chegar às mãos de uma restauradora de fotografias em 2023. Mas ainda faltava descobrir qual era exatamente o segredo que Carmen levava consigo e que tipo de evidência ela poderia ter deixado para a posteridade. A descoberta do registro da Irmandade do Rosário abriu uma nova linha de investigação. Se Carmen havia sido orientada a deixar sinais para futuras gerações, onde ela teria escondido essas evidências? Marina decidiu procurar os descendentes da família Vasconcelos. A árvore genealógica, rastreada através dos registros do arquivo da Cúria Metropolitana, mostrou que Carmen havia tido 2 filhos com Rodrigo: Miguel, nascido em 1903, e Helena, nascida em 1905. A linhagem seguia através de Helena,
que se casara com um comerciante italiano e tivera 4 filhos. O bisneto de Carmen, professor Carlos Vasconcelos Romano, de 78 anos, morava em uma casa antiga no bairro da Liberdade. Quando Marina explicou sua pesquisa, os olhos dele se iluminaram com um misto de curiosidade e melancolia. Minha bisavó, Carmen. Sempre soubemos que havia algo estranho na história dela, disse Carlos, conduzindo Marina até uma sala repleta de móveis antigos. Ela morreu quando eu era criança, mas minha avó Helena sempre dizia que Carmen havia deixado papéis importantes escondidos na casa. Vocês já procuraram esses papéis? Algumas vezes, mas nunca com método. A casa passou por muitas reformas ao longo dos anos. Carlos fez uma pausa, observando Marina atentamente. Mas há uma coisa que sempre me intrigou. Carmen mandou construir uma lareira na sala, algo pouco comum para o clima de São Paulo, e sempre proibiu que fosse usada para queimar lenha. Dizia que era apenas decorativa. Marina sentiu o coração acelerar. Podemos examiná-la? A lareira, construída em tijolos maciços, parecia realmente desproporcional para o clima paulistano. Carlos trouxe uma lanterna, enquanto Marina inspecionava cuidadosamente as estruturas internas. Foi quando notou que algumas pedras da parte superior pareciam ter sido removidas e recolocadas. Carlos, o senhor tem uma ferramenta para soltar estes tijolos? 20 minutos de trabalho cuidadoso revelaram uma cavidade oculta na estrutura da lareira. Dentro, embrulhado em tecido oleado para proteção contra a umidade, estava um pequeno diário encadernado em couro, junto com um envelope lacrado. Marina abriu o diário com mãos trêmulas. A primeira página, datada de 10 de maio de 1902, estava escrita na letra delicada de Carmen. Se alguém encontrar este diário, é porque Deus quis que a verdade viesse à tona. Escrevo estas linhas 2 dias após meu casamento com Dom Rodrigo, sabendo que posso não viver para contar esta história pessoalmente. Rodrigo Álvares não é quem aparenta ser. Descobri a verdade sobre a morte de sua primeira família quando trabalhei como costureira na Casa de Tecidos Sevilha, 2 meses antes de Dolores falecer. Dolores procurou-me em segredo em dezembro de 1900. Estava desesperada. Rodrigo a espancava regularmente, assim como as meninas. Mas o pior era que ele forçava as crianças a trabalhar em sua oficina clandestina, costurando até 16 horas por dia em um porão sem ventilação. Dolores descobriu que ele pretendia vender as meninas para uma casa de prostituição quando elas completassem idade suficiente. Ela me mostrou cartas que Rodrigo recebera de um homem chamado Dom Aurélio em Santos, combinando a entrega das mercadorias, referindo-se às suas próprias filhas. Dolores planejava fugir com as meninas, mas Rodrigo descobriu. Na noite de 20 de janeiro de 1901, ouvi gritos vindos da casa deles. No dia seguinte, Dolores estava doente de pneumonia. As meninas começaram a adoecer 1 semana depois. Eu sabia que ele as havia envenenado. O médico que assinou os atestados de óbito, Dr. Henrique Sampaio, era conhecido por aceitar subornos, mas não tinha como provar nada. Rodrigo me procurou em abril, oferecendo casamento. Quando recusei, ele ameaçou matar toda a minha família da mesma forma que matou a dele. Meus pais são idosos e indefesos. Não tive escolha. Escondo esta verdade, esperando que um dia alguém possa fazer justiça. Rodrigo guarda as cartas de Dom Aurélio em uma caixa de ferro sob as tábuas do escritório. Se algo me acontecer, procurem também pelo Dr. Sampaio. Ele sabe de tudo. Marina precisou parar a leitura para controlar a emoção. Carlos, que acompanhava cada palavra, estava pálido. O envelope lacrado continha 2 cartas assinadas por Dom Aurélio Mendes e dirigidas a Rodrigo. As datas eram de dezembro de 1900 e janeiro de 1901.
O conteúdo era explícito sobre a encomenda de 2 meninas de boa aparência para trabalho especializado e incluía detalhes sobre pagamento e transporte. A última entrada do diário, datada de 30 de agosto de 1905, revelava o destino final de Carmen. Estou muito doente. Rodrigo começou a colocar algo em minha comida depois que descobriu que Helena, nossa filha, tem a mesma personalidade forte de sua mãe. Tenho medo do que ele fará com ela quando crescer. Miguel, nosso filho, já mostra sinais de violência como o pai. Rodrigo o ensina a bater nos animais e a desprezar as mulheres. Se Deus me chamar, espero que Helena seja mais forte que eu e encontre uma forma de escapar desta família amaldiçoada. Coloquei veneno suficiente na comida de Rodrigo para matá-lo também, mas minha força está se esgotando. Que Deus perdoe minha covardia e proteja minha filha. O diário terminava abruptamente. Nos registros de óbito, Marina confirmou que Carmen havia morrido em 2 de setembro de 1905, oficialmente por febre tifoide. Rodrigo sobrevivera por mais 10 anos, morrendo em 1915 de causas naturais. A investigação havia revelado uma verdade perturbadora sobre violência doméstica, tráfico humano e corrupção no início do século XX paulistano. Crimes que permaneceram impunes por mais de um século, protegidos pelo silêncio e pela cumplicidade de uma sociedade que não dava voz às vítimas. Marina sabia que a descoberta do diário de Carmen representava mais do que apenas a solução de um mistério histórico. Era a evidência documentada de crimes graves que haviam permanecido ocultos por 121 anos, protegidos por uma estrutura social que silenciava as vítimas e protegia os perpetradores. Decidida a dar continuidade à busca pela verdade que Carmen havia iniciado, Marina procurou o Instituto Genealógico de São Paulo para rastrear o destino da família de Helena, a filha sobrevivente de Carmen. A pesquisa revelou que Helena Álvares havia se casado aos 16 anos com Giuseppe Romano, um imigrante italiano 20 anos mais velho. Nos registros policiais de 1923, Marina encontrou uma ocorrência perturbadora. Helena havia denunciado Giuseppe por espancamento, mas retirou a queixa 2 dias depois. O padrão se repetiu em 1925 e 1927. Minha avó Helena viveu uma vida difícil, confirmou Carlos, folheando fotografias antigas da família. Ela se casou muito jovem, teve 4 filhos, mas nunca falava sobre sua infância. Sempre dizia que o passado deveria ficar enterrado. E quanto ao seu bisavô Rodrigo, Helena o odiava. Proibiu qualquer menção ao nome dele em nossa casa. Quando ele morreu, ela se recusou a ir ao funeral. Agora entendo o porquê. Marina pediu permissão para examinar outros documentos da família. Entre as fotografias antigas, encontrou uma imagem de Helena aos 20 anos, posando com seus filhos pequenos. Seus olhos carregavam a mesma expressão apreensiva que Marina havia notado no rosto de Carmen na foto de casamento. A investigação no arquivo da Polícia Civil revelou que o Dr. Henrique Sampaio, mencionado no diário de Carmen, havia sido objeto de investigação em 1908 por irregularidades na emissão de atestados de óbito. O processo foi arquivado sem conclusão, mas as anotações indicavam suspeitas de favorecimento mediante pagamento. Quanto a Dom Aurélio Mendes, mencionado nas cartas encontradas por Carmen, Marina descobriu registros no arquivo do Porto de Santos de um comerciante com esse nome que havia sido preso em 1903 por tráfico de menores. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas fugiu durante uma transferência e nunca mais foi localizado. Marina contactou a jornalista investigativa Paula Scaramucci, do jornal Folha de S. Paulo, especializada em casos de violência doméstica histórica. Juntas, decidiram publicar a história de Carmen como uma série de artigos sobre crimes ocultos na São Paulo do início do século XX. Esta não é apenas a história de uma mulher que morreu há mais de 100 anos, explicou Paula.
É sobre padrões de violência que se perpetuam através das gerações quando não são interrompidos pela justiça. O primeiro artigo da série foi publicado em 15 de dezembro de 2023, acompanhado da fotografia restaurada de Carmen e Rodrigo. A resposta do público foi imediata e emocionada. Dezenas de leitores entraram em contato, relatando histórias similares em suas próprias famílias. A Universidade de São Paulo criou um projeto de pesquisa sobre crimes ocultos na imigração paulista, coordenado pela professora Drutsa Miriam Santos, especialista em história social. O Diário de Carmen tornou-se peça central do arquivo do projeto. Carlos Vasconcelos Romano decidiu doar todos os documentos de Carmen para o Arquivo Público do Estado, garantindo que ficassem preservados para futuras pesquisas. Minha bisavó queria que a verdade viesse à tona, disse ele durante a cerimônia de doação. Demorou 121 anos, mas finalmente aconteceu. O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação histórica sobre possíveis conexões entre os crimes de Rodrigo Álvares e redes de tráfico humano que operavam no início do século XX. Embora não pudesse mais processar os culpados, a investigação ajudaria a mapear padrões criminais da época e contribuiria para pesquisas acadêmicas sobre o tema. A Igreja do Rosário dos Homens Pretos, onde Carmen se casara em 1902, organizou uma missa especial em sua memória. Padre Antônio Ribeiro, que havia ajudado Marina na pesquisa inicial, declarou durante a homilia: Carmen Vasconcelos Álvares representava milhares de mulheres silenciadas pela violência e pela indiferença social de sua época. Sua coragem de deixar evidências para o futuro nos ensina que a verdade, mesmo quando enterrada por mais de um século, sempre encontra uma forma de emergir. Marina concluiu seu relatório técnico sobre a restauração da fotografia com uma reflexão que resumia toda a investigação. A fotografia de casamento de Carmen e Rodrigo, datada de 8 de maio de 1902, representa mais do que um documento histórico. É um testemunho silencioso da coragem de uma mulher que, mesmo enfrentando ameaças de morte, encontrou uma forma de deixar evidências que poderiam um dia trazer justiça. O gesto aparentemente casual da mão de Rodrigo, interpretado inicialmente como um código, revelou-se menos importante que a expressão no rosto de Carmen. Um olhar que carregava o peso de segredos terrificantes e a esperança de que alguém, em algum momento futuro, pudesse compreender sua situação. Esta descoberta nos lembra que cada fotografia antiga guarda histórias não contadas e que nosso trabalho como restauradores e pesquisadores vai além da preservação técnica. Somos também guardiões da memória humana, responsáveis por dar voz àqueles que foram silenciados pelo tempo e pelas circunstâncias. Em janeiro de 2024, a história de Carmen ganhou reconhecimento internacional quando foi selecionada para integrar uma exposição sobre Mulheres Silenciadas, Histórias Ocultas da Imigração, no Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A fotografia restaurada tornou-se símbolo da mostra, acompanhada da frase que Carmen havia escrito em seu diário: escrevo estas linhas sabendo que posso não viver para contar esta história pessoalmente. A verdade havia finalmente emergido das sombras do tempo, transformando uma simples foto de casamento de 1902 em um poderoso testemunho sobre coragem, resistência e a importância de preservar a memória daqueles que não puderam falar por si mesmos. Carmen Vasconcelos Álvares não havia morrido em vão. Sua estratégia de esconder evidências para futuras gerações havia funcionado, provando que mesmo as vozes mais silenciadas da história podem, eventualmente, encontrar uma forma de serem ouvidas.